Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui agora no quarto módulo do curso de redes de computadores e a gente vai falar um pouco sobre protocolos, ok? Beleza, então vamos lá. E o que seria o protocolo? Imagine vocês que toda comunicação ela precisa de um computador para transmitir e um computador para receber, certo? Essa comunicação ela pode ser feita através de cabos, coaxiais, cabo par trançado ou até mesmo por ondas eletromagnéticas ou fibra ótica. O meio de transmissão ele não pega a informação inteira que sai aqui no nosso computador A e leva para o computador B a informação inteira. Essa informação ela é dividida em quadros, quadros, pacotes, frames, e aí depois ela é transformada tudo em pulsos eletromagnéticos ou pulsos elétricos ou feixes de luz e são transmitidas através de um canal de comunicação. Para que essa informação aqui, que foi dividida, quebrada em quadros, em pacotes, em frames, e ela consiga passar por um meio de transmissão e chegar aqui e ela ser entendida pelo meu computador B, eu preciso de ter mecanismos que façam a remontagem desse material, desses dados, ok? E essa remontagem ela é permitida graças aos protocolos. Então, para a comunicação, existem diversos protocolos, não é só um protocolo que é responsável pela comunicação. É claro, existem protocolos que são considerados principais, porém, são vários protocolos. Esses vários protocolos, eles são organizados através de um conceito que a gente chama de pilha. Essa pilha são vários protocolos que são organizados, empilhados, e esses protocolos são organizados em camadas. Essas camadas, elas agrupam protocolos de características semelhantes e que cada camada terá uma função na comunicação da rede. Então, as mesmas camadas que estão presentes aqui na minha máquina que está recebendo os dados, elas também estarão presentes na máquina que está enviando os dados também, ok? Então, são remontados os dados a partir dos protocolos existentes nessas camadas de comunicação. Bom, seguindo a lógica dos protocolos de rede, em 1977 foi criado um modelo chamado de modelo OSI. OSI é da sigla Open System Interconnection. Esse modelo, pessoal, era um modelo que foi criado pela ISO em 1977. Qual é o objetivo desse modelo? Ele tinha a intenção de criar padrões de conectividade para interligar sistemas de computadores. Então, eles queriam que computadores que fossem fabricados por empresas diferentes, utilizando esse padrão estabelecido pela ISO, fossem capazes de se comunicar entre si. Tá? Então, esse era o principal objetivo do modelo OSI. Esse modelo ele tinha por característica a divisão em 7 camadas. As camadas do modelo OSI são aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e física. Então essas eram as 7 camadas do modelo OSI. Os protocolos estão divididos de acordo com algumas particularidades e semelhanças de cada protocolo e eles são agrupados dentro de uma camada, ok? Então a informação ela vai sair do seu transmissor e vai passar de camada por camada nesse sentido até chegar na camada física. Quando chega na camada física, a informação ela vai ser transformada lá em impulsos eletromagnéticos e vai ser remontada passando por todas essas camadas agora, porém na ordem inversa. Então os dados eles são traduzidos, eles são remontados no receptor e utilizando essa pilha de protocolos aí no caso do modelo OSI. Então lá no meu receptor eu também vou ter uma camada física, eu também vou ter uma camada de enlace, eu vou ter uma camada de rede,
também vou ter uma camada de transporte, terei também uma camada de seção, apresentação e, por último, a camada de aplicação. É importante frisar que a informação que vai sair aqui na camada de aplicação, imagine que ela é um pequeno quadradinho. Essa informação aqui, para ela ser entendida no meu computador receptor, ou seja, do lado direito aqui, ela precisa ser marcada por alguns tipos de informação. Então, esse dado aqui, ao passar pela camada de aplicação, a camada de aplicação vai lá e coloca um cabeçalho nesse dado. Quando o dado vem aqui para baixo, para a camada de apresentação, ele já tem a informação da camada de apresentação e de aplicação junto, ou seja, a informação vai ser maior. Quando vem para a camada de seção, eu vou continuar tendo o dadinho lá, a informação, e já vou ter informações aqui no cabeçalho, provavelmente das 3 camadas que ele vai passar, ok? Isso também acontece na camada de transporte. Então, eu vou ter informações aqui das 4 camadas que ele vai passar. Na camada de rede, da mesma forma, eu vou ter o dado e vou ter informações de todas as camadas, inclusive da camada de rede também. Na camada de enlace, da mesma forma, eu vou ter informação e vou ter as informações de todas as camadas que ele já passou. Ou seja, cada camada vai deixar um rastro dela, digamos assim. E por último, vou vir para a camada física. Quando chega na camada física, não necessariamente vai haver aqui uma inserção de informação no cabeçalho da mensagem. Porém, a camada física ela vai fazer com que essa informação seja entregue ao seu destinatário através de um pulso elétrico ou de uma onda eletromagnética ou de um pulso de luz. Então, ela vai acabar tendo que modular o sinal ou demodular o sinal para fazer a comunicação do meu computador transmissor para o meu computador receptor, ok? Quando essa informação ela chega aqui no meu receptor, ela vai ser desmontada até chegar aqui na aplicação. Então eu tenho aqui que na camada física vai ter os bits brutos, né? Que seriam um pulso elétrico, um sinal luminoso ou uma onda eletromagnética. Essa informação ela vai ser remontada aqui na minha camada de enlace. E aí a camada de enlace vai tirar o cabeçalho que pertence a ela e vai passar essa informação para cima. Então, da camada de enlace, eu vou passar para a camada de rede. Aqui na camada de rede, eu vou tirar a informação da camada de rede e passar para a camada de transporte. E assim sucessivamente. Eu vou retirando as informações até chegar na camada de aplicação. A camada de aplicação, ela é uma camada onde vai ter o aplicativo que enviou a mensagem. Que esse aplicativo pode ser um browser de internet, ou um aplicativo de e-mail, ou um FTP, alguma coisa nesse sentido. E aí, essa camada de aplicação, ela vai retirar o último cabeçalho da mensagem e vai, de fato, restaurar a mensagem ou recuperar essa mensagem para poder ser entendida, ok? Então, esse é a forma que acontece a comunicação por dentro desse sistema de camadas. Esse processo que eu acabei de escrever, a gente chama de encapsulamento. O encapsulamento, pessoal, é justamente esse processo de você pegar a mensagem e encapsular, ou seja, colocar dados das informações de cada camada para que do outro lado seja possível você desmontar essa informação ou restaurar essa informação, né? Então, no caso aqui, vai acontecer o processo inverso, o processo de desencapsulamento, ok? Então, encapsulamento é isso, você vai pegar a mensagem bruta
vai colocar cabeçados de acordo com os protocolos de cada camada. Essa mensagem ela vai ser transmitida através da camada física, por via de cabos ou rede sem fio, e no meu receptor vai ter o processo inverso, vai ser o desencapsulamento, onde cada camada vai retirar os dados que são próprios dela até chegar na aplicação que vai restaurar a mensagem. Beleza? Bom, e sobre a função de cada camada? A primeira camada aqui que a gente vai falar um pouco, vamos falar aqui de baixo para cima, é sobre a camada física, né? Então, a camada física ela vai tratar das especificações dos meios de transmissão, né? Os aspectos mecânicos, os aspectos elétricos, físicos, né? Os pulsos que farão a comunicação de um host até o outro host. Como exemplos que a gente pode utilizar na camada física, a gente pode colocar, por exemplo, os cabos, né? Ou então os equipamentos de rede também é um exemplo que é tratado dentro da camada física. Alguns dos equipamentos, nem todos. A segunda camada aqui, a camada de enlace, é uma camada que ela gerencia o enlace dos dados. O que é isso? Ela é responsável pelo acesso lógico ao ambiente físico da rede. Então, ela tem como função ela transmitir as informações e conferir se essas informações elas estão chegando de forma íntegra no receptor, né? Então, ela faz esse reconhecimento de erros e, além do reconhecimento de erros, ela é responsável também por fazer o controle de fluxo das informações, né? Então, para evitar que de repente um receptor lento ele fique sobrecarregado porque tem um emissor que envie muita informação para ele ao mesmo tempo. Então, essa é a função aqui da minha camada de enlace. A terceira camada seria a camada de rede. A camada de rede ela é responsável por estabelecer uma conexão lógica entre dois pontos, cuidando do tráfego e do roteamento dos dados da rede. Então, toda a informação ela vai ter que passar fisicamente por um caminho, né? E ela geralmente ela passa de pontos em pontos, né? De host em host. Ela sai de um computador, ela vai ser roteada através de um caminho até um backbone ou um ponto de acesso, e ela vai pulando de um em um até chegar no seu receptor, ou no seu destino final. E aí, esse caminho ele pode estar congestionado. Então, a camada de rede ela é responsável por achar caminhos que estão menos congestionados ou caminhos que estão mais rápidos, né? E para fazer essa entrega da informação. Então, tudo isso é gerenciado dentro da camada de rede. Partindo aqui para cima, a gente tem a camada de transporte. A camada de transporte ela controla a transferência dos dados e das transmissões, ok? Então, ela também é responsável pela detecção de erros, né? Mas dos erros ocorridos nas camadas superiores, que seria a camada de aplicação, apresentação e sessão. Então, se tiver algum erro aí, ela é responsável por corrigir, detectar e corrigir esse erro. Nessa camada de transporte também se destaca os protocolos de transporte que são utilizados. São protocolos que podem ser utilizados para a transmissão de dados, para conferir se os dados estão chegando tudo certinho ou não, né? Mas vamos falar de protocolos mais adiante no modelo TCP/IP. Acima dela tem uma camada que a gente chama de camada de sessão. Essa camada ela tem uma função de configurar uma tabela de endereçamento entre a fonte, né, o transmissor, e o destino, né, o receptor. Então, ela é responsável por determinar que aquela comunicação ela pode ser feita porque ali foi estabelecida uma sessão, né? A partir dali, o usuário, né, o computador, ele vai ter acesso a um outro computador dentro da rede. Na camada de apresentação, que é a nossa penúltima camada aqui, ela tem a função de transferir as informações de um software de aplicação da camada de sessão para o sistema operacional. Então, a criptografia é a conversão de caracteres, né, ASCII2, compressão e descompressão dos dados, são todas funções que estão acumuladas aqui nessa
camada, tá? De apresentação. A camada de aplicação são programas, né, e aplicativos responsáveis pela comunicação. Então, nessa camada, né, são selecionados serviços que são fornecidos, né, para as camadas inferiores, né? Então, nessa camada, então, estão os protocolos, né, de mais alto nível, digamos assim, né? E são os protocolos que são responsáveis por gerar conteúdo, gerar informação que será transmitida pelas camadas de baixo. Então, nessa camada, a gente tem os protocolos que já fazem interface direta com o usuário. Então, por exemplo, a gente tem protocolo de envio de e-mail, protocolo de recebimento de e-mail, protocolo de transferência de arquivo, protocolo de transferência de hipertexto, né? São diversos protocolos. Então, essa camada ela vai possuir os protocolos, né, que têm acesso direto à aplicação e vai tornar possível a comunicação entre os computadores. E é isso, pessoal. Hoje a gente viu o modelo OSI, que é um modelo de referência, né, criado pela ISO. Só que esse modelo ele é um modelo de referência que foi utilizado para questões de estudo e não necessariamente ele foi utilizado para aplicações comerciais. Então acabou que esse modelo hoje ele serve de referência para estudos e para criação de aplicações, mas ele não é utilizado em larga escala ou utilizado nas aplicações comerciais. O modelo OSI ele é um modelo que é um modelo de referência, mas é utilizado apenas para estudo, para a gente saber como se organiza a comunicação. O próximo vídeo será sobre o modelo TCP/IP. Esse modelo aqui é o que a gente utiliza hoje nas comunicações da rede de computadores. Então aguardo vocês até o próximo vídeo. Até mais.